Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Amanda, eu sou gestora do Movimento de Inovação na Educação. Queria dar essas boas-vindas a esse webinário, que é o último encontro virtual do ciclo que realizamos esse ano. Nós fizemos dois webinários antes deste, que estão disponíveis na nossa plataforma online, que é movenovacão.educacão.org.br. Eu convido as pessoas para acessarem. Tem webinários também que foram realizados desde o ano passado até esse momento. Se a Thaís, nossa editora, puder colocar no chat para as pessoas acessarem, já está. Perfeito. Então, para dar início ao nosso diálogo hoje, eu gostaria de resgatar brevemente como nasce o movimento. Então, o movimento é fruto de uma articulação nacional, até então criada pelo ministro da época, que era o Renato Giannini, com a participação da socióloga Helena Singer. Então, na ocasião, eles criaram um grupo para envolver escolas e organizações de diversos estágios do campo da inovação, porque a gente entende que inovação não é um modelo a ser seguido, né, e que a inovação para um território pode ser muito diferente sobre o mesmo aspecto para outro território. Então, o movimento nasce com essa premissa. O projeto foi concebido, então, considerando isso, né, que a agenda da inovação já era uma agenda que acontecia e não que a gente tinha que instaurar ela de cima para baixo. O que a gente tem hoje é um mapa que reúne organizações e escolas na nossa plataforma que foram reconhecidas por esse mapeamento de inovação e criatividade realizado na época pelo Ministério da Educação. Então, o objetivo do movimento tem sido articular esse mapa e outros agentes, ativistas e pessoas que estão envolvidas na inovação, né, no campo da inovação e comprometidas com a transformação da educação. Esse tem sido os principais objetivos do movimento. Além da realização dos webinários, a gente organiza outras ações, outras frentes de trabalho para poder garantir o alcance desses objetivos, né? Que é muito no sentido de ampliar a demanda social por inovação na educação. Então, a gente procura participar de eventos, a gente procura fazer incidência política mesmo, levar a pauta do movimento para eventos que já estão discutindo inovação, né? A gente procura sempre problematizar a questão de que inovação não é só um aspecto vinculado à questão tecnológica, né? Que tem outros elementos. Então, o movimento cumpre muito essa função, né, de fortalecer essa agenda no país. Além disso, a gente procura também produzir conhecimento exclusivo sobre inovação na educação, então, que é a nossa plataforma, tem no Facebook, a gente está sempre produzindo conhecimento para fortalecer essa troca de informações, né, saber ilustrar também, dar luz às organizações educativas que estão inovando, né, para que a gente possa fortalecer essa agenda, né, e a oferta de educação inovadora no Brasil, é o que a gente vem procurando fazer. Então, antes de passar a palavra para a nossa mediadora de hoje, que é a Maria Antônia Goulart, que faz parte do grupo articulador, faltou mencionar que nós temos um grupo articulador movimento, né, de pessoas que são especialistas de várias esferas. Então, a Maria Antônia, ela é uma pessoa que vai compartilhar muito do conhecimento dela sobre educação inclusiva, para a gente bater esse papo, que é o nosso tema hoje, né, discutir esse assunto que é tão importante, né, como garantir uma aprendizagem que contemple todas e todos em seus diversos estágios de aprendizagem. Então, a dinâmica do encontro vai ser ouvir um pouco a experiência da Maria Antônia Goulart, né, ela contar para a gente o que ela tem feito nesse campo, como iniciou a trajetória dela no campo da educação inclusiva, né, como que ela vê a educação inclusiva dentro da perspectiva da inovação, a gente conhecer um pouco o que ela tem realizado no momento. E daí preparamos 3 perguntas para a gente fazer essa roda de conversa, que é o nosso intuito hoje. Os webinários já foram pensados muito para fazer esse fortalecimento de quem está inovando e de que tem desafios como esse, que é tratar essa questão tão importante, que é a questão da educação inclusiva. Então é isso, Maria Antônia, poderia, por favor, se apresentar para todos, para quem ainda não te conhece? Obrigada, Amanda. É um prazer estar aqui hoje nesse webinar. Acompanho aí o movimento desde que nasceu, né? Desde o primeiro encontro que a Helena convocou lá no Ministério da Educação.
e toda essa oportunidade que eu tive de, né, pensar junto aí no começo que critérios eram esses da inovação na educação, né? Depois apoiando aqui no Rio, onde eu moro, a organização de alguns encontros aqui com as organizações aqui do Rio que estavam, né, pensando em se articular em torno dessa temática. E muito bom, né, quando a gente vê as coisas continuando e podendo manter aí o movimento ativo, né, as pessoas pensando e trocando, né? Eu acho que eu acompanho escolas aí no Brasil inteiro, trabalho formação de gestores, formação de professores, de secretários, e o que a gente vê é que o isolamento eu acho que talvez seja a maior limitação que a gente tem, né? É difícil inovar quando você está só. Então, essa possibilidade de a gente estar aqui trocando, pensando juntos em caminhos, que são sempre vários, né? Não existe um caminho, são muitos. Eu acho que é uma oportunidade muito boa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, vou falar um pouquinho de mim. É muito engraçado porque é muito comum quando eu vou fazer formação, as pessoas falam, mas a sua formação é na área de pedagogia? E eu falo, ai meu Deus, deixa eu explicar, tem que explicar. Porque eu sou bacharel em Direito, né? Mas, na verdade, logo depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar com gestão, políticas públicas. Tive a oportunidade, de 2005 a 2010, de trabalhar na Prefeitura de Nova Iguaçu. E lá eu fui responsável pela concepção e implementação de um programa intersetorial de educação integral Bairro Escola. Na época, a gente viu o Bairro Escola da Vila Madalena ali, que estava articulando em torno do tema da educação, vários ativos do bairro. E a gente pensou, opa, isso aqui pode ser também um caminho para a gente poder pensar na intersetorialidade das políticas no território, né? E foi muito intenso esse movimento que a gente iniciou lá, né? A gente conseguiu trabalhar com articulação em todos os bairros da cidade, de vários equipamentos culturais, educacionais, sociais, em torno da temática da educação e da garantia da educação integral para as crianças e adolescentes e jovens de Nova Iguaçu. Foram mais de 500 parceiros ao fim, né, que compunham essa nossa rede, que pensava e que implementava essa política de educação integral. Foi na época em que o Haddad assumiu o Ministério, a Pilar foi ser secretária de Educação Básica do MEC, e a gente teve a oportunidade também de colaborar muito com o Ministério da Educação, e aí diretamente com Jaqueline Moll e toda a equipe ali que estava em torno dessa pauta da educação inclusiva, com a criação e a implementação do Mais Educação, né? Então, a gente está aí desde que o Mais Educação começou ali a ser pensado, participei de vários encontros com outros ministérios, a equipe do Ministério da Cultura, dos Esportes, da Meio Ambiente, da Saúde. Foi assim um momento, acho que de muito vivo, né, de pensar a política pública intersetorial, pensar todas as possibilidades que a gente tinha de no território pensar a educação. E aí, logo depois que eu saí da Prefeitura de Nova Iguaçu, em 2010, eu engravidei pela segunda vez, já tinha um filho, eu engravidei da minha segunda filha, e a Beatriz nasceu com síndrome de Down. E para mim foi assim um desafio muito grande, porque eu percebi naquele momento que, embora eu pensasse em educação integral, eu nunca tinha parado para pensar sobre inclusão ali, a Vera, né? Para pensar sobre a educação inclusiva com a relevância que eu estava vendo naquele momento que ela tinha que ter. Então, ao mesmo tempo em que foi assim muito difícil para mim, né? Essa constatação, a gente trabalha com educação integral, mas não para todos e todas, né? Foi também um movimento de parar para entender e para fazer um mergulho muito nessa temática da educação inclusiva, né? E aí eu comecei a pesquisar muito, estudar, me conectei a vários grupos que estavam discutindo educação inclusiva no Brasil e fora. Eu cada vez, quanto mais eu me aprofundo na educação inclusiva, mais eu vejo que não tem como a gente pensar numa educação de qualidade, numa educação integral que não seja, né, para todas as crianças e, portanto, que não pense, né, nas questões que crianças com deficiência e altas habilidades trazem para a escola e para o processo de ensino-aprendizagem. Então, eu acho que está tudo realmente muito conectado, mas não basta a gente falar, não, está garantido, porque não está.
né? Ela é requisito de uma educação de qualidade que ela seja inclusiva, mas para ela ser inclusiva a gente tem que ter intencionalidade e agir em torno da garantia dessas condições para que a inclusão se dê. Eu comecei a trabalhar muito com o Unicef, num projeto que eles têm do livro didático em desenho universal. O Unicef trabalha com essa ideia do desenho universal para a aprendizagem, né, que é a mesma coisa que a gente trabalha para pensar nos espaços físicos, que a gente também pense o processo de aprendizado para todos. Então, quais são os requisitos quando eu planejo uma atividade, quando eu preparo um material, quando eu penso um instrumento de avaliação, quais são os requisitos que eu preciso considerar para que, de fato, pessoas que são cegas, que são surdas, que têm deficiência intelectual, que têm alguma questão sensorial, possam participar ativamente dessas atividades e utilizar esses instrumentos que estão sendo planejados. Então, assim, eu tenho me aprofundado muito nesse tema. E quanto mais assim eu comecei a estudar educação inclusiva, mais eu comecei a me aproximar também do movimento maker. E é muito interessante isso, né? Porque eu nunca fui uma pessoa das exatas, né? Pelo contrário, né? Fui daquelas que... Peraí, primeiro, tem que ser nas humanas. Aí nas humanas vamos ver qual é o curso que eu vou fazer. E aí comecei a encontrar, né, no movimento maker um espaço onde eu conseguia pensar muito ali as necessidades que o processo de inclusão apresenta. Então, diferente no movimento maker, nos espaços de prototipagem, você pode pensar em materiais pedagógicos, em recursos pedagógicos, a partir dos seus, né, das suas necessidades, das suas demandas, dos seus interesses, né? E a partir daquilo ali você constrói, né, objetos, você constrói softwares, você constrói materiais. E aí, há alguns anos, a gente criou aqui um espaço maker dentro do nosso espaço de trabalho e começou também a prototipar materiais pedagógicos acessíveis, a trabalhar com formação de professores para produzir materiais e instrumentos pedagógicos para trabalhar em escolas. A gente foi selecionado pelo MIT por um desafio de aprendizagem criativa e tem a oportunidade de ter também, nesse fellowship, uma tutoria da equipe lá do MIT. E eu acho que e aí eu acho que é esse o momento que a gente está agora, né? Assim, de costurar essas pontas todas, né? De trabalhar essa ideia da educação inclusiva de fato como requisito para uma educação integral, de qualidade, para uma educação com qualidade social, com compromisso, com a redução de desigualdade, e pensar concretamente, né, como é que são essas atividades pedagógicas, como é que são esses materiais, como é que são esses ambientes, como é que a gente garante as condições para que essas práticas pedagógicas sejam, de fato, acessíveis. Né? E aí a gente vem trabalhando muito com o Centro de Referências de Educação Integral nesse sentido, a gente vem trabalhando muito com o Instituto Rodrigo Mendes, né? Fizemos lá na plataforma Diversa uma sessão que chama Materiais Pedagógicos, que tem vários vídeos, tutoriais, estudos de caso, relatos de como trabalhar com práticas pedagógicas inclusivas em sala de aula. E aí, nesse processo, a gente foi conhecendo um monte de escola, Brasil afora, que está fazendo um trabalho incrível, né, ao pensar práticas de gestão, práticas pedagógicas, materiais pedagógicos, ambientes inclusivos. E eu acho que um pouco essa tem sido agora o caminho, né? Como é que a gente se encontra mais, como é que a gente dá mais visibilidade a quem já está fazendo, como é que a gente conecta quem está fazendo com quem precisa fazer e cria as condições para que essa rede em torno da educação inclusiva se estruture. E aí eu acho que o movimento da inovação na educação, trazer esse tema é muito relevante, porque, de fato, né, quando a gente pensa em inovação, é muito comum as pessoas criar uma coisa nova que não existe. A educação inclusiva já existe, né? Como é que ela é requisito de uma inovação? Ela existe como uma luta, né, histórica das pessoas com deficiência, ela existe como uma política nacional de educação especial na perspectiva inclusiva, mas ela ainda, como uma pauta prioritária nas escolas, a gente vê que ela ainda não existe tanto assim, né? Tão conectada com as outras dimensões. Muitas vezes ela existe
apartada, né? A equipe da educação inclusiva vai olhar isso, a equipe do AE, a equipe da sala de recurso multifuncional. E eu acho que o que o movimento da educação, da inovação na educação traz de provocação, né, de como é que essa dimensão da educação inclusiva é pensada por todos, né, em todos os processos que organizam e que estruturam a educação, é uma provocação importante e necessária, e eu acho que é um pouco o tom do que a gente quer conversar um pouquinho com vocês aqui hoje, né? Maravilha, muito bom te ouvir falar, Maria Antônia. Acho que com certeza vão surgir muitas dúvidas e questões para você poder aprofundar um pouco mais, mas acho que a gente pode abrir também para essa interação agora, né, com o público. Você quer colocar a primeira questão para a gente fazer essa rodada de conversação com as pessoas, ouvir um pouco como que as pessoas têm lidado com esse desafio da inovação? E aí eu gostaria de pedir para quem está participando aqui do webinar que deixe no chat o nome e o nome da instituição também, para que eu possa ir nomeando um a um para poder corresponder com o nosso diálogo. Pode ser? Vamos lá? Uhum. Então, a gente tem aqui 3 perguntas, né? A primeira um dos maiores desafios aí dos educadores é pensar nessa aprendizagem de cada aluno, de cada aluna, levando em consideração os talentos, os interesses, as possibilidades de cada um, e que as pessoas aprendem de forma diferente, né, de diversas maneiras. Então, a pergunta é: como fomentar uma cultura de ensino de modo a garantir acesso, participação e aprendizagem de todos, sem exceção? Acho que essa é a pergunta. Legal. Interessante. Quem gostaria de contribuir, contar alguma experiência, por favor. Raimunda Caldas deixou um comentário aqui para a gente no chat. Preciso desta conexão com quem já faz, pois precisamos fazer e fazer em conjunto fortalece o movimento e as discussões. Bacana. Lenise Cristina, da EMEI Nelson Mandela, gostaria de comentar conosco essa questão. Lenise, por favor. Oi, estava apanhando aqui do aplicativo. Agora eu consegui. Maravilha. Bom, na escola que eu estou, uma escola pública, né? A gente sempre faz o possível para estar tentando garantir esse acesso de qualidade para todas as crianças. E eu acho que o que a gente precisa, é mais um desempenho nosso mesmo, porque a impressão que dá, pelo menos na escola pública, é que a gente está sozinho, né? Então, a gente acaba fazendo pesquisas por nós mesmas, a gente tenta articular alguns órgãos, como o Cefai, o CAPES, mas a gente percebe que é meio limitado, assim, a colaboração, o acesso, o suporte também, que vai até um certo ponto quando tem. Então, muitas coisas é a gente que acaba indo atrás e pesquisando como que está fazendo isso de uma forma tentando garantir essa educação integral para as crianças, né? A escola que se vira. É bem assim. Sim. Pode falar. Posso comentar? Não, eu acho que essa sensação, né, de estar sozinho, de ter que procurar, de ter que pesquisar, de ter que entender, eu acho que, né, por isso que é tão importante a gente estar aqui no movimento em rede. A sensação que dá é muito essa, né? É muito comum quando eu vou fazer formação de professores, né, as pessoas falam assim: eu queria uma formação sobre síndrome de Down, sobre a síndrome do Zika, sobre autismo. E uma coisa que eu acho que é um desafio é a gente parar de olhar para o diagnóstico, para a doença, para o laudo, né? E começar a pensar assim: mas como é que essa criança aprende? É claro, tem algumas coisas que é interessante a gente saber, para a gente poder estar mais atento a uma questão ou outra, mas o que realmente a gente precisa
olhar e entender essa criança, como é que essa criança aprende, né? Pelo que ela se interessa, quais são as estratégias que mais favorecem o engajamento dela, como é que ela percebe as coisas. Então, acho que a partir daí, a gente pensar, então, como é que a prática pedagógica conversa com esse estilo de aprendizado dos alunos. Tem uma coisa que é muito interessante quando a gente faz essa formação de prototipagem de material pedagógico com os professores e com as professoras, que quando a gente faz a devolutiva, assim, 100% fala assim, nossa, o que eu fiz para o aluno com deficiência intelectual, na verdade, eu usei com a turma inteira. Porque faz a gente poder pensar assim, outras possibilidades, outras maneiras, a gente diversifica né, aquilo que a gente tem a oferecer. Então, a gente abre mais possibilidades para todo mundo. Né? Então, acho que estar aqui em rede é importante, pensar em formas como a gente compartilha é importante. Eu acho que o Diversa, essa plataforma que o Instituto Rodrigo Mendes tem, né, que é diversa.org.br, lá tem centenas de relatos de experiência, de estudos de caso, de chats, de fóruns onde a gente conversa. Né? Teve acho que foi no ano passado, ano retrasado, porque a minha filha Beatriz está no 3º ano. Quando ela estava no 1º ano e ainda não estava alfabetizada, a gente foi fazer reunião de final de ano com a escola e teve uma discussão, né? Como é que a Beatriz ia no 2º ano, sem ainda estar alfabetizada, o que pesava a favor, o que pesava contra essa progressão dela ainda não alfabetizada. E a gente optou junto com a escola pela passagem dela para o 2º ano, porque aquele grupo era muito importante, as trocas que ela tinha com o grupo e os outros aprendizados que ela já estava tendo, para além da questão da alfabetização, iam se perder se ela fosse retirada desse grupo onde ela estava construindo ali as condições para aprender já tantas coisas e colocado numa outra turma. E aí foi na mesma época em que eu fiz um artigo para o Diversa falando sobre isso. E, assim, centenas de pessoas do Brasil inteiro estavam passando por essa mesma situação. O que a gente considera quando a gente está pensando, né, se vai progredir ou se não vai, quais são os fatores que pesam. Então, essa coisa a gente poder, né, compartilhar os relatos, as experiências, as dúvidas. Né? Eu acho que isso tudo é bem importante. Lá no Diversa a gente tem bastante coisa que eu acho que é legal e que também tira um pouco a gente dessa ideia de isolamento. Eu super recomendo aí que vocês depois possam acessar lá e ver um pouquinho. Maravilha. Bom, alguém mais gostaria de comentar essa questão colocada pela Maria Antônia? Ou compartilhar alguma experiência, alguma prática a respeito do que a gente comentou até agora? Eu não sei se vocês conhecem, quem conhece outros repositórios, outros espaços também onde tenha, né? Eu acho que também esse é um momento interessante a gente pensar sobre isso, né? Tentar partilhar um pouco aí também essas referências. Eu não conhecia, mas eu acho que é legal a gente estar divulgando, porque na escola é isso, né? A gente parte exatamente do que você falou, a gente não fica esperando laudo, porque a gente vê que tem muitas crianças com várias questões e não tem como a gente ficar esperando, até porque o serviço público demora muito nessas questões, né? E então a gente não tem como ficar esperando. Então a gente faz essa análise de o que cada criança está precisando. E independente de ser criança com necessidades especiais ou não. E é isso, tem crianças que a gente trabalha, teve crianças que a gente trabalhou questão de locomoção, que a criança não andava, não falava, então começou a andar, de repente começou a balbuciar, teve grandes avanços. Crianças com síndrome de Down que já estavam começando a ler e escrever também. Então, não tem como a gente esperar um laudo ou achar que só por causa de algum laudo a criança é igual a outra que tem a mesma situação ou não, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, que é as possibilidades também do trabalho colaborativo entre os alunos. Quando a Beatriz nasceu, eu conheci várias outras famílias de crianças com síndrome de Down, e a gente acabou criando uma plataforma na internet, o Movimento Down, que é movimentodown.org.br, e onde a gente começou a produzir uma série de materiais.
E a gente tem uma websérie que a gente produziu que tem vários vídeos de estratégias interessantes que a gente foi conhecendo. E uma delas, é bem legal, é do Pedro e do Rodrigo. O Pedro tem síndrome de Down e o Rodrigo não tem. Eles são colegas na mesma escola. E o Rodrigo é monitor de matemática na escola. E aí caiu ele para fazer a monitoria do Pedro. E aí foi muito legal, porque o Rodrigo desenvolveu várias estratégias a partir, né, do que ele sabia da matemática e da relação dele com o Pedro, que era um colega de turma e que ele conhecia por diversas formas. E ele sabia que o Pedro adorava jogo, então ele criou um jogo e começou a trabalhar a matemática na monitoria com o Pedro. Então, acho que também tem essa aposta, né, de que a gente pode trazer mais gente para pensar junto, né, que a gente pode trazer os estudantes, os colegas, que esse vínculo que a gente constrói, né, nas relações entre alunos, né, do professor com o aluno, com outros adultos da escola, esses vínculos eles também abrem mais possibilidades para a gente conhecer o outro e para a gente também se conectar, entender como é que o aprendizado, como é que as práticas pedagógicas podem estar nesse contexto, né? Então, acho que também isso, né, de pensar a partir dos grupos de afeto, de interesse, de relacionamento, como é que também a gente pode pensar em colaboração entre pares. Isso é uma coisa que a gente tem visto que super funciona. Depois a gente coloca os links, né, Amanda? Sim. A gente põe os links de tudo que a gente está falando aqui. Exatamente. Aqui no chat posso mandar por e-mail também. Maria Antônia, você comentou sobre o movimento DAO, mas você também ajudou a fundar o Elaborando, né? Poderia contar um pouquinho como que surgiu o Elaborando? Sim. Então, o Elaborando, ele é esse laboratório maker, né, que a gente criou, um pouco a partir dessa necessidade que... Assim, teve uma questão, né, que a gente vai percebendo, porque assim, é muito interessante, né, quando a gente é ativista, né, e vive essa urgência de lidar com as questões ali da deficiência na nossa vida, né, a gente vai se deparando com uma série de questões. E assim, a gente via muito que muitos dos materiais que a gente, dos jogos, das coisas que a gente queria poder oferecer, por exemplo, no caso para a nossa filha, eles precisavam de, né, algumas adaptações para que pudessem estar adequados para ela. E o mercado ele trabalha pela média, né? Então, aquilo que o mercado produz é aquilo que ele produz em escala e é aquilo que ele produz a partir da média da população. E aí a gente encontrou nessa possibilidade, né, da gente fazer do faça você mesmo, né, dos espaços makers, da gente começar a produzir material a partir das nossas necessidades. Então, o Elaborando é um espaço maker que a gente criou, onde a gente produz, né, esses materiais, considerando isso. Eu vou colocar som, vou colocar luz, vibração, vou fazer maior, né, vou fazer mais interativo, vou fazer com textura, e aonde a gente faz as formações de professores para poder se apropriar. E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante nessa discussão do movimento maker na educação, que é assim, que é uma questão de gênero, né? A escola é fundamentalmente um lugar de professoras, né? A gente tem alguns professores, mas a maioria dos educadores brasileiros são mulheres. E a mulher, tradicionalmente, desde que a gente nasce, falam com a gente que a gente tem que ficar longe de qualquer ferramenta. Qualquer homem pode pregar um prego, furar uma coisa, cortar, mas a gente não. Então, você tem sempre que chamar um homem para poder consertar qualquer coisa para você. E você é afastada de tudo isso, né? E aí eu acho que essa coisa da gente também se apropriar, né, dessas ferramentas, dessas possibilidades de a gente estar fazendo coisas, construindo, também empoderador, né? Eu brinco muito que nas oficinas que eu dou tem sempre uma rainha da solda, que é uma professora que quando a gente fala, não, tem que soldar o circuito, ela fala, pelo amor de Deus, eu não vou saber fazer isso. Depois ela passa a oficina inteira soldando, não quer parar de soldar nunca mais. E aí sempre a rainha da solda leva um ferro de solda para a escola, né? E depois a gente recebe um monte de vídeo das professoras. Tem uma professora Vera de Manaus, que me manda sempre, ela é professora de iniciação científica, e ela tinha 6 alunos com deficiência intelectual na turma dela, ela estava super ansiosa se eles iam conseguir soldar ou não iam. Aí ela manda os vídeos. Então, assim, é muito legal isso também, da gente, quando a gente decide que a gente vai fazer materiais, que a gente vai se apropriar da tecnologia, que a gente vai usar a programação nos nossos materiais, que a gente também traz mais possibilidades, mais ferramentas, mais tecnologias que a gente possa manipular para lidar com esse desafio, né, que é cada vez maior
de lidar com crianças que aprendem de formas diferentes, né? Que precisam de estímulos, né? Sensoriais, auditivos, visuais diferentes do que a média da população. Então, eu acho que o Elaborando ele traz muito essa dimensão do empoderamento, né? De você poder trazer a tecnologia para ser manipulada por quem está na sala de aula para poder produzir materiais que possam dar conta desses desafios que a sala de aula apresenta, né? E aí a gente fez 30 vídeos para o Diversa, de materiais, produziu 30 materiais junto com professoras e professores do Brasil inteiro, 30 materiais, para cada material tem um tutorial em PDF, tem um vídeo tutorial e tem um vídeo de aplicação do material numa escola com o relato da professora de como é que aquilo foi aplicado. Então, é muito legal também, porque tem essa possibilidade de você ver, depois falar, isso aqui me serve. Aí você entra no tutorial, vê como é que faz, e aí você pode depois chegar e fazer, né? Acho que o mais legal disso que você está falando é que a gente, às vezes, na escola, pensa que para a gente conseguir fazer uma coisa boa, a gente precisa ser especialista, né? Então, precisa ser especialista em artes, precisa ser especialista em alfabetização, em educação inclusiva, em matemática, e é humanamente impossível, né? Quer dizer, é possível, mas com a nossa demanda, né, de crianças e da gente querer estar mantendo essa qualidade, é meio inviável. Então, saber que tem, né, essas plataformas com esse conteúdo mais voltado para a prática, né, que a gente realmente está precisando no dia a dia, é muito legal, muito legal. Ai, que bom, depois você dá uma olhadinha lá. E assim, a gente depois troca figurinha também, né? Eu acho que uma das coisas boas da gente, né, tá em rede é isso, né? Eu faço muito acompanhamento de produtores do Brasil inteiro disso, gente que cruza com a gente em alguma oficina por aí e aí manda um WhatsApp, Maria, olha isso, vê se é por aqui. Então eu acredito muito nisso também, né? Da gente entender que esse desafio dessa inovação na educação, dessa educação comprometida com a redução da desigualdade, com o aprendizado de todos e todas, ela é partilhada nesse espaço aqui, que é um espaço mesmo de trocas horizontais, né? Então, acho que estou aqui também super à disposição aí, depois a Amanda passa meus contatos para a gente também continuar depois aqui do webinar essa nossa troca aí. Eu tenho o maior prazer em passar aí umas indicações e assim, dar umas ideias, trocar umas experiências, né? E aprender, né? Porque eu aprendo super, né? E aí já vou passando para frente as coisas que eu vejo. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que a Maria Antônia preparou um artigo especial sobre esse tema. A gente conversou bastante nos últimos dias, né, preparando a proposta desse webinário, né? Então, todos os cuidados para a gente tratar dessa temática. E ela escreveu um artigo tratando dessa questão da educação inclusiva e inovação, exclusivo para o movimento. E a gente vai publicar nos próximos dias, é isso, né, Maria Antônia? Então, mais uma fonte de troca de conhecimentos, né? Sim, até porque assim, aí eu falo, né, um pouco de desenho universal da aprendizagem, esse é um conceito ainda super pouco difundido aqui no Brasil, as pessoas ficam muito curiosas, então é legal também porque a gente vai falar um pouquinho e também colocar depois lá as referências para quem quiser ir, ver como é que é e tal, porque são caminhos, né, Amanda? Eu acho que isso é que é o mais importante, que eu dá um pouco o tom também daquilo que o movimento propõe, né? Os caminhos são muitos. A gente vai compartilhando aqueles que a gente vai conhecendo conforme vai conhecendo, né? E quanto mais a gente tem a oportunidade de trocar, eu acho que mais caminhos vão aparecendo. Tem muitas escolas que são parte do movimento que fazem trabalhos super legais. A gente chegou a conversar um pouquinho, né? Uma delas, inclusive, tem vídeo no Diverso. Então, a gente vai também se encontrando nessas plataformas, né? Eu acho que isso tudo é sempre muito positivo. Bacana. Tem algum microfone que está aberto? Eu vou pedir a gentileza de quem não for comentar, deixar o microfone desativado, para não vazar o áudio. Ah, maravilha. A gente tem uma segunda pergunta aqui, né, Amanda? Isso. Não sei se eu estou precipitada, não? Não, vamos lançar a segunda pergunta. Que eu acho super interessante isso, né? Que é como criar esse ambiente educacional que respeita a diversidade.
né? Porque eu acho que uma das discussões que a gente faz muito é que fica parecendo que a educação inclusiva é só método, é só metodologia, é só um material. E, na verdade, para além daquilo que a gente tem, que é importante que a gente tenha, né, de instrumental, metodológico, conceitual e material mesmo para atuar na escola, tem esse ambiente, né, esse clima de respeito à diversidade, né, de reconhecimento do outro, né, que sem ele tudo isso não adianta nada, né? Você pode ter todo o instrumental em mãos, mas se esse ambiente não for de fato comprometido com a diversidade, eles acabam não fazendo efeito nenhum. E a ideia era um pouco a gente conhecer um pouco as experiências aí das organizações que fazem parte do movimento, como é que cada um está pensando na sua escola, na sua organização, esse ambiente, né? O que já está conseguindo, ou o que acha que é desafio aí para que esse ambiente se organize, se estruture na sua organização, né? Maravilha, vai ser ótimo poder escutar essas experiências. Quem gostaria de compartilhar conosco? Eu gostaria de fazer um comentário, pode? Boa. Claro. Oi, Helena. Bom, primeiro, me desculpar porque eu tenho que sair às 5, infelizmente, porque estou adorando a conversa aqui, mas eu só queria comentar que eu acho muito interessante essa perspectiva que a Maria traz, essa contribuição enorme para o movimento, aprofundando a questão da inclusão. E aqui mesmo na conversa, né, como que ela já trouxe a questão também da inclusão da mulher, né, na cultura maker, ou até de alguma forma nas ciências de um modo mais ampliado, né? Eu acho que o tema da inclusão ele nunca fica isolado só numa das questões para serem incluídas. E gostei muito de ouvir a Leni também, que é da EMEI Nelson Mandela, que é uma escola de referência para a questão da cultura afro-brasileira também, né? Que também não é possível a gente pensar o tema da inclusão se pensar esse assunto aqui no Brasil. E logo que a Maria começou falando sobre que a experiência é que sempre que uma professora implementa alguma coisa para incluir as pessoas com deficiência, ela descobre que é melhor para todo mundo, né? E só lembrando que desde Maria Montessori, que desenvolveu toda a metodologia dela, essa é a realidade, né? Então, e eu acho que é o caminho aí da escola aí se flexibilizando, se personalizando cada vez mais, realmente vai levar a um reconhecimento de que ninguém é igual a ninguém, né? Que a gente precisa incluir todo mundo. Então, eu queria fazer esse comentário antes de, infelizmente, ter que sair. Dar beijos para vocês todos. Muito bom estar com você aqui, pelo menos um pouquinho. Não, eu acho super, super legal isso, né? Eu acho que essa coisa da interseccionalidade, né? Intersecção das pautas, né? Cada vez mais a gente tem que buscar isso, né? Não dá para a gente ficar isolado. Eu penso na questão da deficiência, eu penso na questão de gênero, eu penso na questão racial, eu penso na questão da pobreza. Quer dizer, ninguém é uma coisa só, né? Então a gente, né? É educadora e a mulher e está aí diante desses desafios e é profissional. E essas coisas todas nos afetam, né? E os nossos alunos, as nossas alunas são negros ou negras e também pobres e muitas vezes também têm uma deficiência. Quer dizer, e as coisas vêm juntas e a gente não consegue chegar lá e segmentar, né? Não, então, peraí, tira a parte de pobreza daqui, tira a parte de gênero de lá, vamos ver o que sobra para a gente educar, né? A gente é isso tudo que a gente né? Nessa complexidade. E muitas vezes eu acho que, como a escola trabalha com essa ideia muito da segmentação de conteúdo, né? A escola já aprendeu a fazer isso. Você pega o mundo, separa o mundo em partes, né? E vai entregando em pedacinhos, fica dando essa impressão de que também a gente consegue trabalhar com os alunos de forma separada, né? Não, agora eu vou trabalhar empatia, agora eu vou trabalhar gênero, agora eu vou trabalhar socioemocional. Não tem como, né? A gente trabalha as coisas juntas, a gente trabalha as pessoas juntas, né? É na convivência que a gente desenvolve empatia e que a gente constrói conhecimento, e que a gente investiga, e que a gente aprende o mundo. Então, acho que
esse entendimento, né, dessa complexidade, que muitas vezes a gente tenta fugir dela porque a escola ainda está muito estruturada, né, nessa lógica da fragmentação. Ela é um caminho inevitável se de fato a gente quer dar conta das nossas crianças com as complexidades que fazem parte delas, né, de quem elas são, de onde elas vêm. E aí eu acho que esse olhar, né, para o território, para essas crianças, dessas famílias, desses contextos que carregam, né, tudo o que elas são e vivem, exige dos educadores e das educadoras mais, né, do que simplesmente pensar em como que eu formato melhor o conteúdo, né, que fica parecendo que é isso, né? Não, para a criança cega eu formato melhor o conteúdo assim, para surda, e aí às vezes chega uma criança que não é nada disso, né? E aí você fala, então, porque as pessoas não são ou uma coisa ou outra, né? Então acho que esse desafio da educação inclusiva, ele força a gente a pensar nisso, né? E procurar esses caminhos que né, estão aí nessas intersecções, né? Eu acho que por isso que a colaboração entre pares, né? Por isso que a contextualização acabam sendo estratégias que trazem tantos resultados positivos, né? Porque elas trazem mais caldo de possibilidade do que apenas a gente trabalhar na adaptação de material e de prática, né? Vocês falando sobre a educação inclusiva, eu lembrei de um fator muito importante, que na nossa escola a gente também inclui as outras equipes como educadores. Então, a gente também tem as educadoras da limpeza, tem as educadoras da cozinha, e é legal, assim, a gente está pensando em incluir as outras equipes também, né? Elas estão lá no dia a dia junto com a gente, e assim, não é porque a professora fez, sei lá, fez faculdade, e ela não é uma pessoa diferente, né? Nós estamos todos ali a serviço das crianças e da comunidade. E, assim, elas participam muito de várias formas, né? Desde ajudar as crianças em alguma dificuldade, ou a gente, às vezes, vai entrevistar elas, porque elas conhecem o bairro melhor do que a gente. Então, elas saíram já com as crianças para falar o que elas conheciam do bairro, que lá já teve um rio, falaram muitas coisas, memórias afetivas. E acho que a partir daí que a gente acabou construindo essa escola que é integral e inclusiva, porque a gente está valorizando todos, então, conhecimento de todas as pessoas, ao mesmo tempo que a gente também está falando para as crianças dessa importância de reconhecer os outros sujeitos na escola, né? De chamar as pessoas pelo nome, não é o cozinheira, não é assim que a gente fala. Então, as pessoas têm nome lá e a gente faz o possível para as crianças conhecerem o nome de todas e reconhecer e valorizar o trabalho de todas, porque elas estão lá a serviço delas também. Ai, com certeza, eu acho isso... não tem como, né, você acreditar no seu potencial, na sua possibilidade, se você não reconhece o dos outros, né? Então, acho que o trabalho de uma escola que, de fato, reconhece todos os educadores, né, todas as pessoas que compõem esse corpo, né, educadora, como parceiros desse processo educacional, sem dúvida nenhuma, é um passo importantíssimo para a gente poder começar qualquer conversa, né, sobre saber, né, sobre reconhecimento, sobre identidade. Eu acho super bacana. Poxa, quero ver se conheço a sua escola quando for a São Paulo, vou tentar. Maria Antônia, tem uma pergunta. Hoje, falando assim de respaldo legal, né? O que a gente tem para garantir a educação inclusiva nas escolas públicas? A gente sabe que em 2008 teve a Política Nacional, né, de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Eu queria ouvir um pouquinho, enfim, qual a sua leitura dessa política, se hoje ela está garantida ou ameaçada, como é que está isso? Tem um vídeo que eu adoro lá, que o Centro de Referência à Educação Integral usa muito nas formações, que é sobre os fluxos e refluxos da educação integral no Brasil. A gente tem uma ideia, às vezes, de que as coisas na vida são assim, linha reta, né? E que aquilo que passou a gente não perde mais. Mas o que a gente vê na história não é isso, né? A gente avança um pouco, retrocede, avança um pouco mais, retrocede. A gente está sempre nesse movimento e a gente está sempre em luta, né? Eu acho que o grande marco aí da educação é a gente estar sempre
em luta. Eu acho que a educação inclusiva, a gente está num momento de muita disputa, né? Porque a gente novamente está fazendo uma disputa de modelo, de perspectiva mesmo de educação e de reconhecimento desses sujeitos que estão na escola. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva foi um ganho violento, né, na medida em que reconhece que a educação inclusiva na escola pública, em classe regular, é direito e precisa ser garantida, cria as salas de recurso multifuncional, os professores de atendimento educacional especializado, as formações de professores, uma série de apoios aí para que essa educação inclusiva chegue nas escolas públicas brasileiras. A gente ainda tem uma disputa forte de modelo, né, porque as escolas especiais fazem uma pressão. Acho que tem algumas que entenderam que esse novo modelo era mais interessante e que construíram a partir daí uma relação de apoiar a formação desses profissionais de educação regular, por exemplo, que é o caso da APAE de São Paulo, que acabou com a sua escola especial e passou a ser formador de professores. Então, isso é muito legal, porque teve organizações que entenderam isso e que vieram fazer parte do movimento, e tem outras não, né, que fazem uma resistência. E a gente tem uma coisa que eu acho que assim, é muito legítimo e que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não desqualificar as coisas, que muitas vezes a família quer uma educação especial, ela quer uma escola especial, porque é muito difícil para a família conseguir ser bem acolhida numa escola regular. Então, assim, a gente aqui no Movimento DAO, a gente recebe centenas de e-mails, mensagens, ligações de famílias. Vai chegar nessa época de matrícula, a gente tem uma parceria com a OAB daqui do Rio e com o coletivo de advogados ativistas, que a gente tem plantão de apoio, né, para a garantia das matrículas das crianças em escolas regulares, porque muitas vezes a negativa ela não vem só assim de não, é obrigado, então a escola recebe. A escola recebe, mas fala, olha, mãezinha, eu quero que você saiba que não é o melhor lugar para o seu filho. A gente vai receber, claro, a lei te garante, mas assim, não vai aprender, é bom você saber. Isso é uma forma de negar a matrícula, né? E às vezes uma mãe, igual a gente já recebeu aqui, dezenas de denúncias, que recebe 10, 15, 20 negativas de matrícula, ela está exausta. Ela quer parar de brigar por tudo. Ela quer um lugar que fale, eu quero seu filho. Então, assim, a gente tem também essa tensão que enquanto o sistema ainda não acolhe, as famílias também fazem, né? Uma parte das famílias também fazem esse tipo de tensionamento e falam, olha, eu quero algum lugar que meu filho seja bem recebido, que seja acolhido. Então, acho que tem um desafio grande aí para nós como comunidade educadora, como sociedade, né, que é, de fato, a gente reconhecer esse espaço da escola regular como espaço de todos e todas, e, de fato, a gente mesmo, eu não fui preparado, eu não sei, mas a gente acolhe, e aí a gente vai ver como é que a gente dá conta, né? Mas a gente recebe, a gente ser empático, a gente entender que não só essa criança é uma criança que tem esse direito, mas que essa família também precisa desse acolhimento. Porque é muito difícil. Desde o momento que seu filho nasce, você vai sendo submetido a milhões de necessidades. A gente tem um grupo aqui de acompanhamento das famílias que tiveram os bebês com a síndrome congênita do Zika, e eu tive com elas essa semana, elas falaram, Maria Antônia, tudo agora é judicializado. Eu só consigo as coisas na base da judicialização. Eu passo metade do meu tempo pegando laudo aqui, laudo lá, para poder entrar com o processo, para poder conseguir o medicamento anticonvulsivo na X, porque meu filho convulsiona 10 vezes por dia. Então, assim, é muito duro, sabe, essa coisa da família. Então, acho que também tem uma tensão que vem junto, né, e que é um desafio que precisa dessa parceria com a escola, que é de acolher essa família quando ela chega com a criança. Ainda que ela não saiba exatamente como é que faz. Meu Deus, mas como é que é uma criança com Zika? Primeiro, é uma criança. E assim, eu conheço dezenas de crianças com Zika e elas não têm as mesmas questões, né? Então, assim, vamos acolher a criança e vamos pensar junto com ela, com a família, com o que ela precisa para poder ter garantido o seu direito de aprendizado ali naquela escola. Então, eu acho que a política de educação especial na perspectiva inclusiva, ela tem também esse desafio
com essa realidade, né, que é conflituosa. A gente tem aí, né, uma série de conflitos que fazem parte dela e que a gente tem que dar conta deles. Aqui a gente, no Movimento DAO, trabalha muito isso com as famílias, demonstra como que as crianças aprendem mais e melhor no ambiente inclusivo e como as crianças sem deficiência também aprendem mais e melhor quando tem criança com deficiência na escola. Que é uma outra coisa que as pessoas acham assim, não, vai botar uma criança com deficiência para atrasar. A gente já tem muitas pesquisas, a gente tem muito relato que mostra isso, que as outras crianças acabam desenvolvendo outras habilidades, acabam aprendendo coisas que essa diversidade na turma, na escola, coloca como uma novidade, como uma outra questão. Então, eu acho que isso também está no jogo aí quando a gente pensa nos desafios. Agora, a LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão, que o pessoal também chama muito de Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é um consolidado aí dos direitos das pessoas com deficiência, ela afirma, né, ela reafirma esse direito de todas as crianças à educação inclusiva e nega a possibilidade de que a escola cobre por qualquer recurso que assim, ela é obrigada a oferecer todos os recursos necessários, ela não pode cobrar mais por isso, né? Inclusive no caso das escolas particulares. E foi muito interessante porque na época o Sindicato das Escolas Particulares entrou no Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo a declaração de inconstitucionalidade desse artigo da LBI. O Movimento DAO, a gente foi amicus curiae, né? Que é a legislação brasileira permite organizações que tenham relevância e representatividade na causa que apoiem na fundamentação para o voto dos ministros. A gente teve a oportunidade de apresentar para os ministros do Supremo uma série de argumentos e, por unanimidade, o Supremo declarou que a lei é constitucional, inclusive para escolas públicas e privadas. Então, assim, do ponto de vista legal, toda escola brasileira tem a obrigação de receber e de oferecer todos os recursos que são necessários para que a criança aprenda, né? Isso eu acho que é bem importante. Assim. Eu acho interessante comentar que a gente, quanto escola pública, acontece de, assim, apesar de estar garantido por lei, muitas escolas fazem um acolhimento, assim, desumano com as famílias. E o que costuma acontecer é de repente, começarem a direcionar muitos casos para a nossa escola. Então, chegou a ter, acho que 10 crianças com necessidades especiais no ano, então era mais ou menos uma por sala. E assim, a gente ficava indignado enquanto escola, porque pensava na família mesmo. O que ela tinha passado, gente, assim, é um caso do menino, ele não falava, ele não andava, ninguém sabia o que ele tinha, a família tinha vindo de Angola e de repente a gestão convocou uma reunião com a gente para falar que a gente já está recebendo essa família por conta de algumas negativas e de um acolhimento ruim e que a gente ia ver o que ia acontecer. Eu acho complicado isso, né? Que ao mesmo tempo que é garantido por lei, acabam mandando muitas crianças, não que a gente não vá acolher, mas é que por conta de diversas demandas que a gente já tem, se a gente sobrecarregar alguma sala, é bem complicado, porque a gente não consegue nem atender direito essa criança que precisa de atenção, porque a gente está sozinha com 35, né? E também não consegue dar continuidade com o projeto da escola, enfim. Então, é bem complicado. Esse desafio do sistema, né? Acontece isso, né? Como poucos acolhem bem, quem acolhe acaba virando referência. A gente, inclusive, no Movimento DAO, a gente evitou o que no início nos pediram fazer, que era ter a lista das escolas que melhor acolhiam. Porque a gente falava, gente, essas escolas vão ser sobrecarregadas, né? E aí você também passa a desequilibrar o sistema. Então, acho que tem esse desafio. E é importante que as secretarias façam essa regulação. Né? Aqui no Rio, o Instituto Helena Tikoff tem esse papel. Né? Ele ajuda a poder pensar e equilibrar essa distribuição das matrículas de forma que as escolas possam se organizar e apoia com formação, com material,
as escolas conforme elas vão recebendo os alunos. É claro que há milhões de questões, né? Quando a gente faz os encontros de famílias e tal, são muitos os desafios que ainda se apresentam. Não consegui mediador, não tenho isso e tal. Por que isso, né? Porque as coisas estão em processo, porque o desafio da educação pública ele é enorme, eles têm muitas outras questões que interferem umas nas outras. Então, a gente está sempre a gente tem sempre que pensar a educação inclusiva nesse contexto dessa escola que tem essas outras dimensões todas aí que também precisam ser atendidas e que infelizmente não estão, né? Mas eu acho que é importante que a gente também coloque isso, né? Que a política de educação inclusiva ela também não pode ser iniciativa e responsabilidade só da escola, ela precisa ser apoiada pelas secretarias, né? Muito bom. Eu vou ler aqui o comentário da Vera Santana, que está acompanhando a gente. Ela deixou um comentário no chat. Ouvir você, Maria, esclarece muito. Educação integral pressupõe inclusão. Embora as escolas públicas busquem inclusão na prática, essa integração, diversidade carece de informações, trocas, formações mais integradas e não à parte, como ainda é constatado. A escola sem segmentação é o desafio. Esclarece quando vemos na real a ausência de entendimento ainda do que seja incluir. Vera está online, se quiser fazer mais algum comentário conosco, por favor. Vera faz um trabalho incrível lá no Rio Grande do Norte, Conexão Felipe Camarão, a gente super se inspira lá nesse trabalho deles lá e como traz essa força do território desses outros agentes e como isso tudo é parte desse ambiente, né? A gente está falando desse ambiente que precisa ser criado, esse clima, essa condição para que de fato todos possam ser vistos, reconhecidos, né? E envolvidos nessa dinâmica inclusiva. Eu acho que é uma super referência aí para a gente, Vera. Muito bom te ver por aqui. Bacana. Acho que a gente pode ir também agora para a terceira questão, Maria Antônia. O que você acha? Vamos lá, a gente deixou aqui uma pergunta, que eu acho que essa é a pergunta, pelo que eu vejo das formações, que é o que todo mundo quer, né? Quais são os principais desafios, né, para a gente garantir esse aprendizado, né, dos alunos com deficiência? Eu acho que isso também nos ajuda a poder pensar em como é que essa nossa rede pode ser melhor ativada, né? Eu acho que a gente que está aqui no movimento, pensa, né, nesse coletivo que ajuda a articular as iniciativas e os recursos materiais e as oportunidades. Eu acho que para a gente é muito importante saber das organizações que fazem parte do movimento o que elas estão sentindo falta, né? O que elas precisam, que conexões são essas que, se a gente gerar, podem ser impulsionadoras aí, né, dessa inovação, dessa mudança. Então, acho que para a gente é bem importante saber isso aí, quais são os desafios que vocês, organizações do movimento, sentem mais para que essa educação inclusiva possa se dar plenamente nas suas escolas. A gente queria muito ouvir. Eu estou vendo uma pergunta aqui que mandaram para mim reservado, mas eu vou falar. Está perguntando aqui, qual é, na sua opinião, o melhor livro na estante da biblioteca que o vídeo exibe? Eu não sei se é na minha biblioteca ou na sua, mano. Qual é o título e o autor? Eu acho que tem muitos livros, né, que a gente recorre, que a gente estuda. Eu, particularmente, sou uma completamente obcecada. O pessoal que trabalha aqui comigo fala, né, Maria Antônia, é completamente obcecada. Quando eu estou com um assunto, eu estudo aquilo profundamente. Eu acho que a gente tem muita coisa. Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer depois é passar aí uma lista de bibliografias, de coisas que a gente acha que, né, de livros, de materiais que a gente leu e que podem
ajudar. O que eu acho que é o mais importante é que, assim, não existe manual. E esse livro de educação é incrível. Então, por exemplo, na época que a Beatriz nasceu, e que eu estava muito nessa coisa de síndrome de Down, eu queria ler tudo que se escrevia sobre síndrome de Down, de pessoas que tinham filhos com síndrome de Down, eu descobri uma dissertação de doutorado, que depois até virou livro, eu comprei o livro, de uma professora do Recôncavo Baiano, que daqui a pouco vou lembrar o nome dela, olha só, eu li tantas coisas dela e agora eu não estou lembrando, que era sobre a aprendizagem de pessoas com síndrome de Down. E, assim, a grande questão que ela colocava era a colaboração entre pares, né? E que, vamos combinar, não é algo que é exclusivo da literatura de pessoa com deficiência, né? Pelo contrário. Então, acho que tem um desafio grande aí da gente, quando a gente pensa em educação inclusiva, é da gente não se fechar, né? A gente não se limitar pelo assunto e começar a achar que esse assunto é outro assunto. É a gente ter a capacidade de olhar para esse assunto com o cuidado que ele exige para entender as especificidades, mas conectá-lo com essas outras questões que a gente precisa dar conta, que são parte da escola. Senão a gente acaba segregando, criando processos dentro da escola para o aluno com deficiência e para o sem deficiência, espaço para o com deficiência e espaço sem deficiência, material para o com deficiência, e aí a educação inclusiva também não acontece. Então, acho que esse também é um desafio quando a gente pensa nos livros, né, no que a gente vai ler, no que a gente vai estudar, são coisas que nos permitam, de fato, aprofundar um pouco aquilo que a gente quer conhecer, mas que também nos ajude a conectar isso com outros campos e outras áreas, né? Eu acho que esse é um... E aí a gente pode te mandar, e eu vou incluir no meu artigo, que eu estou aqui em revisão, aí eu já vou incluir uma bibliografia sugerida aí também. Ótima ideia. Mas a gente queria ouvir um pouco de vocês aí, os desafios. Se vocês não falarem, a gente vai começar a chamar aqui pelo nome. Então, eu queria aproveitar aí a deixa que você acabou de trazer, Maria Antônia, falando um pouco desse trabalho colaborativo. Tá? Eu faço parte do Grupo Marista e o nosso entendimento enquanto educação, ou mesmo, como algumas colegas já trouxeram, é uma escola inclusiva. Né? E o que eu vejo hoje, pensando no meu contexto, eu vejo que ter uma equipe como a gente tem, né, pensando numa equipe interdisciplinar dentro de uma escola, já é um desafio fazer essa escola inclusiva acontecer. Né? E aí, nesse olhar, eu imagino o quão difícil a gente vai conseguir fazer essa educação inclusiva acontecer, ou essa escola inclusiva acontecer dentro do âmbito público, pensando nessa equipe que a gente tem. Né? E você trouxe o trabalho colaborativo, você trouxe a questão do trabalho em pares, né? E a gente vê nessa construção que a gente tem feito hoje no nosso cotidiano a dificuldade do entendimento dos professores, da própria gestão, né? De uma forma geral, da importância desse trabalho com esse olhar inclusivo, não só para uma pessoa com deficiência, mas para todos os educandos, todos os sujeitos que adentram essa escola, pensando na sua forma de aprendizagem, no seu processo de relacionamento, nas suas necessidades para além do processo cognitivo. Né? E por isso eu trago a importância de pensar também uma equipe diferenciada, porque hoje, pensando no âmbito público, a gente tem o gestor e a docência. E como bem a Thaís trouxe, não entendo uma escola, ou a Leni, né? Agora no momento não lembro, não entendo uma escola inclusiva onde a gente não inclua todos os colaboradores, toda a equipe nesse processo de entender como acolher e como realmente contribuir para o desenvolvimento integral desse sujeito, olhando para todos as suas dimensões, né? Espiritual, social. E quando eu trago isso, me preocupa muito como que a gente consegue desenvolver esse trabalho colaborativo ou mesmo trabalho em pares, olhando para o trabalho da docência especificamente, com a equipe que a gente tem hoje, sabe? Como que a gente fomenta hoje no nosso sistema de ensino pensar numa equipe interdisciplinar, numa equipe mais ampliada dentro das escolas públicas? Porque você trouxe, eu, né, analisando a discussão que a gente está fazendo, professor hoje é um impedimento ou uma barreira no seguinte âmbito. Normalmente, o professor pensa enquanto mediador ou educador
a necessidade de um especialista para tocar esse processo pedagógico. Tá? Então, aí cria-se uma barreira. Eu não sou especialista, preciso desse especialista para olhar para essa criança, né? Essa centralidade da criança. Depois vem o gestor, custos, orçamentos e etc., que vão aí trazer toda essa demanda que a Amanda trouxe de, não, olha, por mais que a gente queira receber vocês aqui, ele não vai aprender, né? Então, não nega a matrícula, você também trouxe, a Maria Antônia, não nega diretamente, mas coloca todos os impedimentos para que essa matrícula não ocorra. A outra é a política pública mesmo, que a gente tem hoje de política pública, pensando em realmente fomentar ou acontecer uma educação de qualidade, não traz recursos e condições para. Então, acho assim, importantíssimo, por isso eu coloquei que preciso conhecer e me conectar com quem já está fazendo, porque fazer junto, né, traz essa fortaleza e essa dimensão de eu não estou sozinha. Mas, para além disso, como você falou, nesses grupos a gente precisa fomentar esse olhar de uma equipe adequada para isso, para que a gente consiga ter realmente um ambiente inclusivo, um ambiente adequado para receber toda e qualquer criança, todo e qualquer sujeito de direito, né? Para aprender, para se desenvolver de forma integral e que realmente consiga se sentir cidadão do mundo. Então, acho que, por favor, fomentar esses encontros que vocês estão fazendo aqui no web, não conhecia e estou muito grata em estar fazendo parte, é imprescindível para a gente olhar para esse grupo e dizer, não, nós estamos construindo uma educação inclusiva, uma educação que realmente vai olhar para o sujeito na sua especificidade, na sua necessidade, sujeito com centralidade. O processo vai ser construído, mas quem eu acolho? Como eu acolho, qual a sua necessidade. Então, fico muito grata pelas trocas que a gente está fazendo aqui. Fico à disposição também para a gente construir, seja o que for, para que realmente a gente consiga fazer um processo inclusivo. Ah, maravilha! Se depois também você quiser contribuir com a gente, mandando assim um pouco de como é que vocês estão fazendo aí, né? Eu acho que seria bem bacana. É lógico que a realidade de uma escola privada e uma escola pública é diferente, porque a escola pública tem uma série de limitações. Mas ontem mesmo, anteontem, ontem foi feriado, eu estava no Espírito Santo com um grupo de professores lá em Vitória e a gente falou muito sobre isso, né? Como muitas vezes a gente se deixa limitar, às vezes você nem tem certeza se precisa me limitar mesmo, né? A gente já considera que as coisas são como são, que um monte de coisa não pode mudar, a gente cria umas barreiras na nossa cabeça e a gente acaba não mudando um monte de coisa que a gente pode mudar ainda dentro da escola, porque aquilo está consolidado, né? Então, acho que a educação inclusiva, ela traz esse desafio, né? Que a gente possa repensar mesmo assim, mas será que precisa ser assim? Será que o funcionário não pode também ser um educador? Será que ele não pode apoiar numa mediação? Será que uma atividade que acontece fora do espaço não permite mais troca, mais experimentação, mais exploração, né? Então, acho que a gente trabalhar muito mais com perguntas que nos ajudem a deslocar, muitas vezes, o processo de ensino-aprendizagem daquilo que a gente já está mais acostumado a fazer, deslocar os profissionais desse lugar onde a gente, né, coloca que cada um tem que fazer o seu lugar, o especialista, o professor, o funcionário, isso, e a gente possa se perguntar, mas será que? Acho que quanto mais a gente se permitir perguntar, questionar se as coisas precisam ser como é, se o currículo precisa ser como está, se o espaço precisa, se as coisas não podem ser diferentes, acho que mais abertura a gente tem para encontrar um caminho que a educação inclusiva possa acontecer melhor na nossa escola, né? As experiências que a gente vê que são mais interessantes são essas, onde houve deslocamento. Acho que deslocamento é a palavra central quando a gente pensa numa escola inovadora que está dando conta dos desafios com os mesmos recursos de outras escolas, né? Elas questionam as coisas e elas se permitem trocar coisas de lugar, fazer diferente, reorganizar as pessoas, mexer nos processos, mexer no currículo. Então, se depois você puder também compartilhar com a gente como é que vocês estão fazendo aí, ainda que seja diferente da realidade das escolas públicas, mas eu tenho certeza que vai ter alguns deslocamentos aí que podem nos ajudar a pensar com as escolas públicas caminhos também. Vai ser bem bacana. Pode contar comigo. E assim, embora eu esteja no grupo Marista, deixa eu ver se eu consigo acionar aqui minha câmera, porque eu estou numa sala. Pronto, consegui. Olha você. Então,
A ideia é que a gente atenda o mesmo público que a escola pública atende, né? A gente tem feito esse trabalho nos territórios que a gente considera ou avalia como território de vulnerabilidade, e a gente oferece uma educação centrada no sujeito. Então, ter uma equipe interdisciplinar, para mim, é imprescindível. Pensando no serviço social, pensando no psicólogo, como que a gente olha para essa construção da educação que a gente está dizendo, como você bem colocou, que é integral. Se é uma educação integral, não posso fazer só com o professor que vai olhar e tem hoje o foco no desenvolvimento cognitivo do sujeito, né? Então, até o professor precisa entender que dentro deste exercício, da atividade que ele está realizando, o foco realmente é o direito de aprendizagem dessa criança. Mas para ela aprender, tem uma série de condições ou mesmo de variáveis que a gente sabe que vai interferir. E se eu estou falando da situação da escola pública, a condição socioeconômica, moradia e outros fatores mais que essa população hoje sofre, vai impactar diretamente no processo educacional. Então, eu trouxe e não abro mão, né, desse olhar para a equipe que a gente também tem nas escolas por conta disso. De que forma eu consigo mobilizar esse professor para pensar na proposta que ele está trazendo? Porque, a princípio, se ele é professor de matemática, como acho que a Thaís trouxe, alguém trouxe que não dá para ser especialista em matemática, especialista em português, e realmente nem precisa. Se a gente tem hoje uma comunidade escolar, a gente entende que tem profissionais de todos os tipos para complementar esse trabalho. E aí o que fica muito legal é o entendimento de como a gente, no trabalho colaborativo, em pares e pensando nessa equipe, a gente pode olhar para uma série de questões que contribuem ou que interferem de forma incisiva nesse processo de aprendizagem. E aí pensar uma escola inclusiva, não dá para pensar só uma escola inclusiva com o professor e o gestor. Está faltando gente nessa construção. E aí a gente pode dizer, mas tem as equipes que o município, né, vai ofertar para contribuir, mas a gente sabe também que não é suficiente para. Então, eu fico muito, muito grata mesmo em a gente estar conseguindo trazer minimamente essa proposta de uma construção de cultura diferenciada. E aí você perguntou anteriormente que outras metodologias, outras propostas a gente tem tentado introduzir na escola ou introduzido na escola para também criar esse clima, né, de educação inclusiva ou de inclusão, que eu prefiro entender como escola inclusiva. As práticas restaurativas. A gente tem fomentado e trazido para as nossas equipes e em processos formativos o entendimento de como essa metodologia pode fazer diferença no manejo dos conflitos. E não é para deixar de existir, mas é muito mais para a gente trabalhar pensando em relações saudáveis, em construções onde o professor se vê como o sujeito também deste processo de ensinagem, mas o indivíduo ou o estudante, o educando, como meio disso, não a parte. Eu sou o detentor do conhecimento, como o Paulo Freire já traz para a gente. É uma construção coletiva, é uma construção conjunta, e para isso precisa mobilizar esse professor para entender a importância do aluno neste processo. Mas fica à vontade para a gente construir, sim, trocar, né? A gente tem umas unidades bem interessantes aí em São Paulo, que você pode também, ou no Rio, não, São Paulo, no Rio a gente não tem ainda, mas em São Paulo também, e a gente vai trocando figurinhas. Tá bom? Maravilha! Eu quero depois receber esse projeto aí de justiça de práticas restaurativas. Porque fique à vontade. Eu acho que são super legais. A gente estava discutindo lá no Espírito Santo, estava discutindo muito isso, violência escolar, né? E a gente estava exatamente falando sobre isso, né? Que não existe escola livre de conflito, né? O conflito é do ser humano. Tem gente, tem conflito, né, gente? Tem frustração, não tem conversa. Então, a gente precisa realmente pensar como é que a gente lida com isso, né? Com as coisas que a gente sente, com a forma como a gente se expressa, com a forma como a gente lida com os nossos sentimentos, lida com o outro, reconhece o outro. Então, bacana, eu quero muito ver aí essa... Vou querer que você mande pra gente. Muito boa essa contribuição. Obrigada. Quero saber... A Vera está mandando mensagem aqui no privado. Eu queria que a Vera falasse. Vera tem uma contribuição tão bacana aí para dar para a gente. Fala aí, Vera. Já falou aqui que também quer ver as práticas restaurativas, ó. Já está aparecendo aqui, um monte de gente está querendo. Fico à disposição de vocês.
Eu só queria falar que você estava perguntando como que faz para a gente estar configurando uma escola enquanto integradora, integral e inclusiva. Eu acho que é a partir da formação dos professores. Então, talvez, no primeiro momento, tenha que partir, sim, da gestão, né, para estar mobilizando esse grupo. Mas, se não for possível, eu acho que a gente tem que trabalhar também num trabalho de inspiração, sabe? Você faz o seu trabalho de uma forma inspiradora, integral, e que você acha que vai surtir efeito. E como que você faz para contagiar o seu grupo? Você começa a sair da sua sala. Então, ou você expõe um trabalho, faz uma pesquisa, começa a integrar outras turmas, então estabelece uma parceria com uma outra professora, com uma outra turma, com outro especialista. E assim, essas coisas são aos poucos, né? E conforme os resultados vão surgindo, as pessoas vão se interessar pelo que você está fazendo e vão querer saber o que você está fazendo de diferente. E aí você pode estar dando essa sugestão de estar olhando dessa forma mais integral. Mas, assim, o nosso caso, por exemplo, só deu certo por conta de uma formação que foi fortemente investida pela gestão e a gente está colhendo os frutos hoje. Então, foi um trabalho de 12 anos, mais ou menos. Hoje a gente tem um grupo estruturado que está dando conta e que não parte unicamente da gestão, né? Mas inicialmente, se tiver essa abertura da gestão, eu acho que é um caminho legal para vocês estarem conversando sobre esse assunto. Acho que a Leni trouxe aqui também um aspecto super importante, gente, que é o tempo, né? Às vezes a gente fica angustiado, claro, né? A gente precisa dar conta das coisas quando elas aparecem, mas a escola também, ela, às vezes as coisas precisam de um tempo e a gente tem que estar sempre em movimento, né? Tem que estar sempre dando conta um pouco mais do que deu antes, mas também não se deixar imobilizar por essa incapacidade de resolver tudo de uma vez só, né? Entender que aquilo que a gente vai resolvendo e está avançando nesse caminho já é bom, né? Então, acho que quando as professoras às vezes falam, mas eu não estou preparada, eu falo, gente, eu também não estava. Eu entrei na maternidade, estava zero preparada para ter uma filha com deficiência. Eu ia fazer o quê? Deixar lá, voltar para buscar daqui a 2 anos quando eu estivesse preparada? Não tem essa possibilidade. Eu sou uma mãe ótima? Não sei. Eu sou a mãe que eu estou dando conta de ser hoje. Estou dando conta de um monte de coisa, não dou de muitas outras. E a professora também, né? E o gestor também, e os funcionários também, os educadores, e cada um de nós, a gente vai dando conta do que a gente dá conta, e é em processo, né? E quanto mais a gente está pensando sobre isso, envolvido, conversando com outras pessoas que também estão pensando nisso, mais a gente vai dando mais conta. Então, acho que essa perspectiva também, né, de que o processo ele leva tempo e que a gente precisa investir, né, nesse grupo, nessa formação, nessas conexões, né, que nos fazem ser um grupo coeso, que a gente entende aonde que a gente quer chegar, como que a gente vai fazer, que a gente se inspira uns nos outros, né? Que a gente olha com admiração, reconhece, troca com os nossos colegas. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque senão a gente fica imobilizado diante do desafio que parece ser muito grande para a gente dar conta, a gente se sente muito só e aí a gente acaba não fazendo nada, né? Então, acho que foi super legal isso aí que a Helene trouxe para a gente. Muito bom. Maria Antônia, eu queria fazer um comentário. Quando a gente discute essa ideia de deficiência, né, ou transtorno de habilidades, né, de diversas habilidades, né, psíquica, física e etc., né, essa ideia de deficiência é uma coisa que está muito relacionada a estigma, né? Traz esse elemento, né, essa subjetividade do estigma. E eu estava vendo que você trabalha esse elemento muito no teu mestrado, né? A questão da saúde coletiva, um conceito, né? Você pode trazer um pouco do que você discute sobre isso para a gente aprofundar? Claro, muito engraçado que as pessoas falam, Maria Antônia, mas como é que é? Você fez direito e seu mestrado é em educação, né? Ou não, é em saúde. Mas em saúde coletiva, né? E eu faço no Fernandes Figueira, né? Que é o Instituto da Fiocruz, o Instituto de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, ligado à Fiocruz. E é muito interessante porque uma das matérias que a gente tem lá, ela é de crescimento e desenvolvimento infantil. E a primeira aula dessa matéria é sobre curvas de crescimento. E aí a gente ia achando que é uma matéria super, né? Que você vai chegar lá e para conhecer e entender como é que são as curvas. E aí a primeira aula se chama o normal e o patológico.
E aí o professor começa a discutir para a gente o que é um padrão. Né? Que uma curva é construída a partir de um padrão. Assim, o padrão, que é a média, você bota quem está acima e quem está abaixo. E quem define o padrão? E o padrão sempre foi o mesmo? E o padrão de um país é o mesmo padrão de outro? Os padrões mudam. Eles mudam com o tempo, eles mudam com o lugar, eles mudam com as escolhas que a gente faz. Então, na verdade, muitas vezes a gente se prende muito nos padrões, né, que são provisórios. E aí é o seguinte, quem está dentro é normal e quem está fora é o patológico, né, que precisa ser tratado, que precisa ser contido, que precisa ser disciplinado, que precisa ser medicalizado. Então, é uma visão, né, que acompanha a sociedade há muito tempo, de que você tem sempre aqueles que estão fora do padrão e que precisam ser tratados dessa forma. Eu acho que aí a gente vê, né, essa aproximação, por exemplo, da política de desinstitucionalização da saúde mental com o fim das escolas especiais, é um paralelo que você pode fazer. Né? A escola especial de certa forma, você fala, não, essa criança ela está fora do padrão, ela tem que ir para um lugar separado, onde vão dar conta dela. Né? A gente começa a dizer que ela não é igual aos outros, que ela precisa ser medicada, que ela precisa ser tratada por um especialista. E aí, daqui a pouco, está todo mundo fora do padrão. Né? Quanto mais a gente quer definir quem é igual e quem é diferente, eu acho que mais a gente vai percebendo que a gente está mais longe desse padrão. Então, é muito interessante porque a gente começa a fazer essa discussão exatamente para poder pensar sobre isso. Né? Claro que, do ponto de vista da saúde, você tem que interpretar os padrões e as curvas e saber o que elas dizem, mas sempre relativizando, entendendo que elas dizem de algo que é uma escolha que foi feita num momento com uma intencionalidade, né? E que as coisas não são neutras. As escolhas, elas nunca são neutras. Não existe nada neutro em lugar nenhum, gente. Então, tudo que existe foi definido por alguém em algum momento. E pode ser redefinido, porque o conhecimento é provisório. Eu acho que o mais interessante da ciência é isso, é o reconhecimento de que o conhecimento ele é sempre provisório. Tudo aquilo que a gente conhece pode ser diferente do que a gente está conhecendo. A cada momento pode se descobrir que uma coisa que era não é mais, ou que era de um jeito vai ser de outro, e a gente vai reconhecendo. Então, tem uma disciplina muito interessante que a gente faz, que é de epigenética, e que depois do mapeamento do genoma humano, a gente descobriu que só 20% da nossa carga tem expressão genética, expressão automática, né? Que é isso que se expressa. 80% do que a gente carrega tem expressão condicionada a outros fatores ambientais, principalmente a alimentação. Então, olha a importância das nossas escolhas sobre o que a gente come no nosso adoecimento, na nossa saúde, na nossa condição de vida. E como isso tudo até hoje não era considerado relevante, né? Então, a gente tem sempre novos conhecimentos que a gente vai tendo acesso e que colocam em xeque coisas que antes a gente achava que já estavam consolidadas e que precisam ser repensadas, né? Então, acho que a saúde coletiva ela é muito interessante porque ela pensa muito isso, né? Nas condicionantes sociais da saúde. Em vez de você ficar olhando para a doença, a gente olha para a saúde. Né? Como é que a gente constrói a saúde? Como é que a gente entende aquilo que faz a gente ser saudável ou não? E a gente se organiza para socialmente ter ambientes saudáveis, pessoas saudáveis, relações saudáveis, fazer escolhas saudáveis. E aí eu acho que a escola pode se beneficiar muito disso, né? De pensar nisso, né? Como é que a gente é uma escola promotora de aprendizado e não de identificação de falha de aprendizado, de problema de aprendizado. Então, quando os alunos não estão aprendendo, a gente começa já a identificar. Esse aluno tem esse problema, aquele tem aquilo, aquele tem isso, esse tem uma deficiência, aquele tem um pai preso, aquele tem uma família desestruturada, aquele mora no meio da boca, aquele... A gente está sempre olhando para... Em vez de a gente falar, não, mas vem cá, como é que se constrói uma escola como um ambiente de aprendizado? Como é que constrói condição para aprendizado? Como é que a gente aprende? Como é que a gente aprende melhor? Que ambiente é esse? Que relações são essas? Que pessoas são essas? O que a gente tem que fazer para criar essas condições? E como é que a gente para de olhar pensando em estigmatizar, em classificar, né? Em tratar, e olha pensando em como é que a gente coloca todo mundo mais próximo, né? Mais dentro, mais junto, mais conectado. Como é que a gente olha para o outro entendendo que o outro pode, consegue, né? Vai além, reconhecendo potência. Então, eu acho que lá
no mestrado eu estou tendo essa possibilidade assim de pensar muito nessa dimensão que a saúde já tem avançado bastante, que eu acho que na educação a gente precisa aprofundar muito para que, de fato, a gente construa escolas que sejam ambientes de aprendizado, né? E não escolas que estejam à procura de identificar, criar classe disso, classe daquilo, classe de alfabetização, a classe de distorção e tal, e que seja uma escola mais preparada em criar as condições de aprendizado, né? É muito legal, porque eu falo que é saúde, mas na hora que a gente começa a estudar, eu falo, gente, é quase... É muito interessante isso, né? Que a saúde coletiva, ela lida muito mais com a sociedade, com a vida, né? Acho que isso que é muito legal lá. E aí lá eu trabalho muito de pensar como é que a gente produz comunicação voltada para as pessoas de forma simples, que elas possam entender e se apropriar para poder tomar melhores decisões e produzir as condições para que cada vez mais a gente tenha ambientes mais saudáveis, acolhedores, de troca, de rede, de parceiros. Muito interessante ouvir você falar, porque é o âmbito da saúde que é multi-áreas, né? As coisas estão super relacionadas e é uma inversão de paradigma mesmo, né? A gente não tratar a exclusão como esse aspecto de estigma, mas tratar a diversidade como um elemento comum da nossa condição de humanos, né? Então, muito interessante essa discussão que você traz sobre a saúde coletiva. E conecta muito com uma discussão que está muito presente nas escolas, que é essa da medicalização. Verdade. Que a gente está tendo assim, um aumento muito grande de medicalização, né, de patologização. Todo mundo agora é TDAH, todo mundo tem um monte de síndrome, e a gente fica atrás de dar remédio, de arrumar neurologista, de arrumar especialista para dar conta das crianças, mas a gente não mexe nas nossas práticas pedagógicas, a gente não mexe nos nossos processos, a gente não mexe no nosso ambiente, né? Então, assim, eu acho que essa é uma discussão importante, né, para a gente fazer. Sem dúvida. Queria abrir para as pessoas participantes, se alguém quiser fazer mais algum comentário, alguma questão, alguma pergunta, ainda dentro da nossa temática de diversidade e educação inclusiva. Estamos vendo novas pessoas chegando ao debate, se quiserem se apresentar, compartilhar alguma experiência também. Eu queria comentar com relação à medicalização, que foi até o meu TCC, eu escrevi sobre medicalização das práticas pedagógicas, e o que eu observei foi que na escola pública a gente não tem muito, pelo menos na que eu tô, não. A gente não fica se faltando muito em laudo e na espera mesmo. Eu observei isso mais na escola particular, do tempo que eu trabalhei. Então, chegar a ter 3 crianças com aquele transtorno no processamento auditivo central. E, assim, eu realmente acho que não era para tanto, né? Então, eu não sei até que ponto que essa diferença impacta, né, na educação como um todo. Que na escola pública eu não observo tanto, mas na particular eu vi bastante. A gente tem algumas pesquisas, se você tiver interesse, depois eu posso compartilhar, que o Cruz tem produzido bastante sobre isso, tem um grupo grande lá que está estudando isso. É um fenômeno importante, eu acho que está crescendo e, inclusive, tem aparecido com muita força nas escolas públicas, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, né? Na Conani do ano passado, se não me engano, ou do ano retrasado, esse foi um tema que foi bastante trabalhado também, teve uma roda de conversa sobre isso, que o Denis estava nessa roda de conversa, o Denis também é do coletivo articulador, acho que o Denis também pode ter umas contribuições bem legais sobre isso para a gente depois partilhar aqui. Sim, inclusive pelo movimento de inovação, nós estamos articulando com o Denis uma live que vai acontecer entre a primeira e a segunda semana de dezembro para a gente discutir e aprofundar mais sobre esse tema. Então, convido todo mundo a estar
acessando nossas plataformas, a gente vai divulgar por e-mail, pelo site, pelo Facebook. Assim que a gente souber a data e o horário, a gente vai soltar essa comunicação. Então, tá todo mundo convidado para participar desse debate. Olha aí, parece até que a gente combinou. Verdade. Bom, se ninguém quiser fazer mais nenhuma consideração, acho que estamos chegando no final do nosso debate. Queria agradecer muito, Maria Antônia, por todos os conteúdos e aprendizados que você trouxe para a gente hoje. Foi muito enriquecedor te agradecer por esse tempo de estar aqui conosco. Queria deixar avisado que a gente vai publicar esse artigo da Maria Antônia nos próximos dias, então vamos comunicar também nas redes para que a gente possa continuar esse debate de outras formas. Vou também fazer essa ponte desses conteúdos, né? Acho que quando a gente for divulgar o artigo, a gente já aproveita para colocar tudo junto, a bibliografia, essa indicação desses links para poder aprofundar e compartilhar mais dessas experiências. Acho que a Maria Antônia trouxe um dado muito interessante, que são esses relatos de experiências de gente que já está trabalhando a questão da educação inclusiva e que já passou por todos esses caminhos que a gente discutiu aqui hoje. Então, eu queria muito agradecer a participação de todas e todos, convidar vocês para continuarem interagindo conosco pelo movimento de inovação. Se tiver alguma sugestão para que a gente possa incluir de outras ações para o movimento, também estamos super abertos. Assim, a gente tem um canal na plataforma que vocês podem escrever para a gente, e para a gente estar sempre nesse diálogo constante, porque a gente acredita muito na força dessas trocas para fortalecer as nossas ações, muito nesse sentido de não nos sentirmos sozinhos e sozinhas, porque de fato não estamos, né? Então, queria muito agradecer, Maria Antônia. Antes de fechar, eu gostaria de convidar a Bianca Castiglione, que está aqui acompanhando a gente também nesse webinário. A Bianca faz parte da rede de articuladores nacionais do movimento, assim como a Maria Antônia, o Denis, a Helena Singer. E a Bianca também trabalha na Fundação Telefônica, que é a apoiadora do movimento, que faz parte do grupo gestor. Eu gostaria de convidar a Bianca para dar uma palavrinha de encerramento para a gente. Eu queria fazer coro a você e agradecer muito a Maria Antônia e todos que participaram. Acho que esses webinários têm se consolidado como uma roda de saberes, né, onde cada um pode colocar um pouco do seu saber e compartilhar. É um pouco da esperança que a gente tinha quando a gente começou, né, a pensar nesse ciclo de webinários. Então, eu fico super feliz mesmo de ver que a intenção, a gente tinha intencionalidade e isso está se concretizando, né? Então, o ciclo que tem sido tão bonito e tem composto muito, né? A gente começou um pouco com inovação, como prática permanente, aí a gente foi para o protagonismo estudantil, que a gente teve os jovens, a voz, né, da juventude aqui conosco, e amarrando com diversidade, com a fala linda da Maria Antônia, que me deixou muito emocionada por muitos pontos, assim. Eu acho muito que as redes, né, que a gente está falando de uma rede de redes, né, que é o movimento que a gente fala que ele muitas vezes a gente fica pensando, mas como a gente vai ajudar as organizações mapeadas, as organizações educativas, como a gente chega até elas? A gente fica pensando tantas coisas e quando a gente começa a conversar, a gente vê que essa troca é tão rica e como algumas articulações que inicialmente parecem simples, podem impulsionar e reverberar outras tantas situações no campo, né? E é onde a gente está atuando, né? Na praxis mesmo, né? Teoria e prática, né? E eu peguei aqui um pouquinho da fala e achei muito interessante como em todos os momentos, desde o começo, o meio, o final, a Maria Antônia foi falando dessa necessidade de fazer em conjunto. Então, dos saberes coletivos, mesmo na saúde, quando ela está pesquisando, é saúde coletiva, né? Eu fiquei observando aqui dessa importância da gente destacar que nós todos acreditamos nesse saber coletivo e da importância de continuarmos trocando. Como a Amanda mencionou, a gente tem via plataforma, via Facebook, essa possibilidade de trocar,
via estes encontros de webinar e outras possíveis rodas e conversas. E aí, Maria Antônia já falou de mandar links e oportunidades de a gente colocar na própria biblioteca, né, do movimento, enfim, enriquecendo para que a gente faça o que a gente precisa fazer, que é continuar lutando por uma educação para todos e todas. Então, fiquei realmente muito emocionada de ver, acompanho um pouco, né, de educação inclusiva, tenho uma amiga queridíssima que trabalha também com isso, Deikis Gamaro, que também sempre abre os meus olhos, né, nesse aspecto de não ir fragmentando e pensando especificamente. Claro que a gente tem que descer em alguns entendimentos, mas depois voltar para a superfície, olhar para o todo. Eu acho que a Maria Antônia falou com maestria, então não quero me estender por aqui. E agradecer mesmo e falar que neste ano a gente ainda não termina a conversa, como a Amanda bem colocou, a gente tem a live de medicalização, que quando a gente foi falando, nossa, mas será que o tema encaixa, né? Então, contando um pouco aqui, né, por trás das cenas, e super encaixou, né? Nesse sentido de aprofundar o que a gente tem conversado. Então, seguimos juntos e juntas. Um beijo com muito carinho para vocês. Muito bom, queria agradecer muito. Eu acho que é uma super oportunidade, me coloco super à disposição. Vou mandar aí também junto o endereço do nosso espaço aqui. Quem estiver no Rio e quiser pegar algum livro emprestado, conversar com a gente, trocar. Nós somos parte do movimento. Eu acho que isso, estamos todo mundo junto, é coletivo, é em roda. É assim que a gente aprende, é assim que a gente faz, é assim que a gente avança na vida. Não tem outro caminho. Não existe solução individual para problema. Não existe problema individual. É no coletivo que a gente vive, é no coletivo que as coisas aparecem, é no coletivo que a gente pode dar conta do que a gente pode dar conta. Né? E fico muito feliz de fazer parte desse movimento, que eu acredito muito. Queria agradecer muito, Bianca, Amanda, Helena, e cada uma das participantes aí, dos participantes, pessoal que interagiu. E aí me colocar super à disposição e dizer que estamos aí, estamos no jogo. O que vocês precisarem, estamos aí. Maravilha. Então, encerramos por aqui. Eu gostaria de lembrar que a gente vai deixar disponível depois também esse webinário junto com os demais na nossa plataforma, na nossa sessão de interação. Então, a gente vai poder compartilhar com outras pessoas que, porventura, não puderam estar presentes conosco hoje. Ótimo. Obrigada, gente. Até mais. É.